Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. O nosso conteúdo de hoje é a respeito do contrato de depósito, tema este previsto nos artigos 627 e seguintes do Código Civil. Mas antes, deixo aqui o convite. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like. Contrato de depósito. Normalmente, em várias atividades do dia a dia, situações corriqueiras, acabamos firmando um contrato de depósito e nem percebemos. Por exemplo, num shopping, enquanto lá estamos, o nosso carro está estacionado. Eis aí um contrato de depósito. O veículo está depositado lá nas dependências do shopping. No hospital, você eventualmente vai se submeter a uma cirurgia, os seus pertences, as suas roupas, os seus objetos, as suas joias, eventualmente ficarão guardadas e depositadas no hospital enquanto você está hospitalizado e internado. Um outro exemplo, você vai até a academia e lá guarda suas roupas, seus pertences lá no serviço de Malex e vai para a sua atividade física. Há ali um contrato de depósito. Num hotel, por exemplo, você vai se hospedar numa viagem com a família, deixa lá os seus objetos, computador, máquina fotográfica, roupas, pertences e sai para um passeio com a família. Os seus objetos pessoais estão depositados lá no hotel. É claro que aqui nós estamos dando exemplos muito simples, corriqueiros, elementares. Mas a figura do contrato de depósito ocorre na seguinte situação. Vejamos o texto do artigo 627 do Código Civil. Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Então, a primeira característica que deve ser enaltecida: o depósito somente acontece para a guarda de bens móveis. Não há que se falar em depósito de imóveis, casa, fazenda, sítio, terreno. Não. O depósito apenas para bens móveis. Vamos lá. Eu, depositante, quero guardar as minhas sacas de café lá na cooperativa, que será a depositária. Então, deixei depositadas 100 sacas de café na cooperativa. Coisa móvel. Eu sou o depositante e a cooperativa é a depositária desse bem. Vamos aqui dar um outro exemplo. Eu preciso que determinada pessoa guarde em seu estabelecimento, em seu armazém, em seu galpão, em sua empresa, uma máquina pesada, um trator, um equipamento. Eu sou o depositante e a pessoa que guardará essa máquina será o depositário. Então percebam que o contrato de depósito, ele é um contrato real. Nós já temos aqui um conteúdo também sobre os vários tipos de contratos. Contrato real é aquele que depende da entrega da coisa, que depende da tradição. Então, contrato real, deixei as minhas sacas de café na cooperativa. É real porque houve a entrega das sacas de café. Deixei a máquina para ser guardada no galpão, no armazém, na indústria de um amigo. Entreguei essa máquina, esse equipamento, eis aí a entrega, eis aí a configuração desse contrato real. E esse contrato de depósito, ele pode ser gratuito, mas pode ser oneroso. Pode existir, pode ser pactuada uma remuneração entre as partes. Perfeito. Feitas essas considerações iniciais, é importante lembrar o seguinte: há alguns tipos de contrato de depósito. O contrato de depósito, por exemplo, ele pode ser voluntário, esse que foi pactuado entre as partes, combinado entre as partes. Há também na doutrina uma conceituação que é o chamado depósito regular. O depósito regular só recai sobre bens infungíveis. Exemplo, uma obra de arte, um quadro, é um bem infungível e determinada pessoa guardará, cuidará dessa obra de arte por determinado tempo. É um depósito regular. Já o depósito irregular é aquele que recai sobre bens fungíveis, as sacas de café, por exemplo, que podem ser obtidas aí outras da mesma espécie, quantidade ou qualidade. Existe a figura do depósito judicial, onde o juiz determina que determinada pessoa guarde, fique e zele por determinado bem por um período de tempo. E há uma figura muito interessante que chama a atenção de todos vocês, prevista lá no artigo 647 do Código Civil, que é o chamado depósito necessário.
E lá no artigo 647 nós temos dois incisos. Vamos lá. É depósito necessário, número 1, o que se faz em desempenho de obrigação legal. Exemplos, inclusive já citados por mim no início desse nosso conteúdo. Os seus pertences deixados num hotel, numa hospedaria, num hotel, numa pousada, ou os seus pertences deixados num hospital. É a figura aqui do inciso 1, o que se faz em desempenho de obrigação legal. É um depósito necessário. E o segundo, mais peculiar ainda, o que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como o incêndio, a inundação, o naufrágio ou o saque. Vamos lá. Em razão de um grande acidente, de uma calamidade, você tem uma área disponível e a prefeitura necessitará dessa sua área. Então, a prefeitura vai utilizar a sua área para guardar máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais para salvamento das pessoas atingidas naquela calamidade. Então você, por determinado tempo, em razão daquela tragédia natural, por exemplo, você será o depositário. E a prefeitura, o município lá da sua cidade, vai guardar as máquinas, os equipamentos, as ferramentas. A prefeitura, nesse caso, será a depositante, né? Então, passamos aí por alguns tipos de contrato de depósitos, que são os mais clássicos, trazidos e comentados pela doutrina. Outros aspectos que nós devemos, inclusive, trazer aqui a respeito do contrato de depósito por exemplo, previsto lá no artigo 629, chamo a atenção de vocês para tal previsão, extremamente interessante. Disse o seguinte: o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la com todos os frutos acrescidos quando o exija o depositante. Então, na realidade, o depositário deve cuidar do bem, cuidar da coisa, zelar por ele. E, inclusive, quando o depositante assim exigir, o depositário deve devolver o bem com todos os seus frutos e acrescidos. Aqui cabe um exemplo. Imaginemos que eu recebi como depósito do meu amigo depositante algumas cabeças de gado, vacas e bois. Lá, algumas dezenas, eu sou o depositário, eu estou cuidando daqueles animais para o depositante, meu amigo. Ao final de determinado período, o depositante solicita de volta os animais. Mas imaginemos que desse período de tempo nasceram alguns animais, nasceram lá alguns bezerros. Devo ou não restituir todas as cabeças de gado, inclusive os bezerros que lá nasceram enquanto estavam comigo, enquanto estavam lá depositados na minha fazenda? Sim, eu devo restituir os bens com todos os seus frutos e acrescidos. E quem é que arca, quem é que custeia as despesas do depósito? O depositante. O depositante assume todas as despesas, todos os custeios desse depósito. Evidentemente que durante o período em que eu fiquei como depositário, cuidando desses animais da minha fazenda, eu tive despesas. Ração, veterinário, manejo e outras despesas decorrentes dessa atividade. Todas essas despesas serão custeadas pelo depositante. Uma característica interessante. Quando é que se extingue o contrato de depósito? O contrato de depósito ele pode se extinguir de algumas maneiras. Quando finalizado o prazo pactuado entre as partes. Pactuamos, o depositante e eu, depositário, por exemplo, um prazo de 180 dias para aquele contrato de depósito. Fim do prazo, obviamente, o contrato será extinto. Ou quando o depositante solicita de volta, requer a restituição dos bens. Há também uma figura da extinção do contrato de depósito. Uma outra situação, quando o depositário não mais pode ou não quer ou não tem mais condições de zelar e guardar por aquela coisa. Há aí também uma figura da extinção do depósito. Quando a coisa perecer, por exemplo, imaginemos que estou guardando, zelando uma máquina, um equipamento, até um animal, um semovente para determinado depositante e essa coisa perece. Imaginemos aí um incêndio, uma inundação, ou às vezes pelo próprio desgaste natural, a coisa pereceu. Se a coisa pereceu, se não existe mais o objeto do depósito, não há mais que se falar em contrato de depósito. E é importante dizer que o depositário ele não responde por nenhum ressarcimento
ou nenhum dano se a coisa depositada perecer em razão de um caso fortuito e de uma força maior, por exemplo. Então, um evento da natureza, alguma situação dessa ordem, a coisa pereceu em razão de um caso fortuito ou de uma força maior, obviamente que não há que se falar em culpa do depositário, logo não há que ressarcir nada ao depositante. Então são essas as considerações iniciais a respeito do contrato de depósito, bastante utilizado, muito comum, corriqueiramente inclusive participamos, somos parte desse contrato de depósito e às vezes nem percebemos, como eu disse no início do nosso conteúdo. Então fica aqui o nosso registro e mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe esse conteúdo, um grande abraço e até a próxima.